Fala galerinha, professor Carlos Alex. Hoje nós vamos fazer a aula 2 de Geometria Analítica, a parte de circunferência, que é posições relativas à circunferência. No nosso caso, nós vamos estudar 3 posições, mais um caso especial. O primeiro deles, antes de tudo, relembrando, se nós temos uma circunferência no meu plano cartesiano, a circunferência é dado pelo centro, nós precisamos saber só de duas coisas. Primeiro, o centro dela, o centro que é AB. Então, nós giramos em torno do centro, que nós chamamos de C, A e B, e do raio da minha circunferência. Tá bom? O raio a gente chama de R. E aí a equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, até agora, o que nós estudamos foi isso, a equação da circunferência. Hoje nós vamos estudar a posição de circunferência com outra figura, ou um ponto, ou uma reta, ou outra circunferência. Então vamos lá. Primeiro caso, nós vamos estudar a posição de uma circunferência. Se eu tenho uma circunferência e um ponto. Certo? No nosso caso, nós temos 3 opções para isso. Vou botar até 3 circunferências aqui, de 3 cores diferentes, para dar uma animada aqui, 3 momentos. Então, vamos lá. Os 3 casos são, vou botar aqui o eixo Y, chamar de ordenada, e o eixo X chamado de abscissa, Eu posso ter meu ponto que ele pertence à circunferência, certo? Pertence. Aqui é parte de geometria plana, relembrando, E nosso ponto pode estar exterior, está fora da circunferência, ou o ponto está interior. E aí eu não sei se vocês lembram, certo? Mas aqui, eu vou ter o meu raio. O que nós analisamos aqui? Primeiro passo, tá certo? Eu sempre vou analisar com a circunferência, é importante enfatizar isso, que eu sempre vou analisar o centro da circunferência. Mas espera aí, o centro da circunferência, ele é um ponto. Então eu estou analisando ponto e ponto. O ponto interior, o ponto exterior e o ponto dentro, com o ponto que é o centro. Então, a gente vai analisar essas 3 distâncias aqui, que eu vou colocar aqui, certo? As 3 distâncias. Mas espera aí, a nossa primeira distância, ela é justamente quem? O raio. Então, a distância é igual ao raio. No segundo passo, essa distância, se eu for comparar com o raio, que o raio só é até aqui, a distância é maior do que o raio. E essa distância aqui, ela é menor do que o raio. Mas espera aí. Eu falei para vocês que a gente trabalha com circunferência é o centro, e o centro é um ponto, que eu vou chamar aqui de AB. E aqui eu vou chamar de um ponto XY. A mesma coisa, AB e o ponto XY. E AB e o ponto XY, certo? Se essa distância é igual ao raio, eu consigo lembrar da distância entre 2 pontos. Então, vamos recordar aqui, distância foi o primeiro módulo de geometria analítica, entre 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, a distância entre eles é a raiz quadrada da variação do x2 menos x1 ao quadrado, mais a variação do y, y2 menos y1 ao quadrado. Então, esse d nada mais é do que a distância entre 2 pontos. Então, eu posso deixar aqui bem claro que esse d, no primeiro caso aqui, o caso 1 é uma distância, nada mais é que uma distância entre 2 pontos. 2 pontos, certo? Só que eu posso também analisar aqui, pessoal, a parte do lugar geométrico. O lugar geométrico. O que significa isso? Se eu quiser achar qualquer ponto dentro que pertence à região, qualquer ponto. Ora, o que eu sei? Que D é o que, pessoal? Esse ponto aqui vai ter essa relação,
que é igual ao raio. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Ao raio, né? Se eu elevar ao quadrado dos dois lados, eu cancelo aqui, ó, eu chego justamente. Então, qualquer ponto que pertence à minha circunferência é justamente a equação da minha circunferência. Então, eu guardo a informação. Eu consigo fazer essa relação. Ó. Qualquer ponto que esteja externo à circunferência vai ser a mesma coisa, só que vai ser o quê? Ó? X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é maior do que o raio ao quadrado. E eu consigo ter essa minha segunda relação. E para finalizar, eu consigo ter minha terceira situação, que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado vai ser menor do que o raio ao quadrado. Então, isso é quando eu analiso qualquer ponto ó, exterior, qualquer lugar fora a região, vai ter essa relação. Qualquer ponto interior vai ter essa relação. Vai ser menor do que o raio ao quadrado. Isso é importante quando eu quero saber uma posição qualquer. Nosso segundo caso de posição vai ser quando nós estivermos estudando circunferência e reta. Nesse caso, nós também vamos analisar 3 casos importantes, tá bom? Vou colocar aqui minhas 3 circunferências. Gostei até dessas cores aí, ó. Pronto, tá lindo. E aqui, ó, o que acontece, ó? Se eu pegar aqui, ó, primeiro, segundo e o meu terceiro, ó. Eu consigo ter uma reta que ela é externa. Então, vamos chamar de externa. Ela não toca a circunferência. Segundo caso, ela vai tocar só uma vez, ó. E aí, nesse caso aqui, é chamado de tangente. E o meu terceiro caso é que passa por dentro, é a que toca mais de uma vez. E aí, esse caso é chamado de secante. E aí, ó, se eu pegar aqui novamente a circunferência, eu sempre vou analisar o centro da circunferência. E a reta é uma reta. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, essa distância aqui, ó, pumba, pumba e pumba, de primeira eu já sei que essa distância aqui eu vou fazer a relação do centro e o raio, né? A distância, ó, que eu vou chamar de D, esse D aqui, ó, vai ser a distância do centro, que é um ponto, a reta, né? Vai ser essa distância, vai ter referência com o raio, né? Ó, então aqui essa distância inicial é maior do que o raio. Essa distância aqui, ela é igual ao raio. E aí lembrando, a tangente, ela é perpendicular, certo? E aqui vai ser menor do que o raio. Porque o raio vem até aqui. Só que tem uma coisa que nós temos que lembrar. Se o centro é o ponto, então nosso segundo caso vai ser distância de ponto. E aí aqui vai confundir um pouquinho, que eu vou chamar de AB, certo? Ó, centro AB, e esse ponto, esse centro é um ponto, com a reta, e a reta, não sei se vocês lembram, a gente deixa na geral, ó, pode estar na reduzida ou na geral, né? Ó, AX mais BY mais C igual a zero, e AX mais BY mais C igual a zero. E esse ponto eu vou chamar de x0, y0, que é para não confundir o A e o B, eu vou chamar de x0, y0. Então, sempre você chama esse centro AB de x0, y0 e a reta normal. Para que isso? Para você não confundir esse A com esse A aqui, esse B com esse B. Então, você chama o centro de x0, y0. Porque a fórmula vai ser o quê? O módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C. Então, esse D, gente, ó, esse D é a distância do ponto à reta sobre
a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, quando esse ponto é externo, essa distância é maior. Quando o ponto é tangente, essa distância é igual. Então, aqui é o caso que mais cai, né? Porque essa distância do ponto à reta é justamente igual ao raio, né? E aqui é menor. Aqui tem um fato interessante também, porque se eu souber esses pontos, eu consigo achar essa reta. Porque eu não sei se você lembra, ó, se eu tiver a reta, ó, essa reta aqui do raio, né? Ó, se eu traçar uma reta aqui, que é justamente o raio, essa reta vai ter um coeficiente angular e essa outra reta vai ter um coeficiente angular, se eu deixar na reduzida, né? Ó, y é igual a mx mais n. E o produto dos coeficientes angulares, quando as retas são perpendiculares, é igual a menos 1. Então pode ser que você use esse fato aqui também. Esse fato é bem interessante, tá certo? Mas chegou reta, centro e circunferência, você com certeza sai por aqui. Sempre vai sair. Distância do ponto à reta, tá bom? O ponto é o centro e a reta eu tenho a minha equação, seja ela para descobrir ou não, ok? E o último caso é a distância entre circunferência, terceiro e último caso, circunferência, e eu tenho outra circunferência, então circunferência e circunferência. Não é? Nesse caso aqui, ó, circunferência e circunferência, o que acontece? Eu vou ter vários casos, né? E aí vamos lá. O primeiro caso é se eu tenho duas circunferências que são tangentes exteriores. E aí eu vou enfatizar minha fala, né? Novamente, ó, a tangente eu olho para o centro. E o centro é o quê? Ponto. E aqui, olho para o centro, também olho para o ponto. Então, a gente volta para o caso inicial. Ó. Distância, ponto, ponto, distância entre dois pontos. Ó. Então, nós vamos analisar a distância entre dois centros. Ó. Então, deixa eu botar um aqui. Deixa eu pegar outro aqui. Ó. Pronto. O que acontece? Ó? Deixa eu puxar só um pouquinho para cá. Pronto. Eu vou ter duas... Não precisa ser do mesmo tamanho, não. Tá bom? Deixa eu até botar menor aqui para... Ó, eu tenho duas circunferências. Aí eu tenho o centro de um aqui, ó, e o centro de outro aqui. Mas espera aí, o raiozão e o raiozinho. Então, essa distância entre os dois centros, né, vai ser justamente a soma dos raios. No caso da tangente exterior. O nosso segundo caso, se eu pegar aqui a mesma coisa, né, ó, vai ser a tangente... Opa! Tangente interior. E aí, ó, se é tangente, ele toca em um único ponto. Então, vamos aqui pegar um. E aqui pego o outro. Vou botar menor. Pronto. Ó. Aí eu vou ter esse centro bem aqui, ó. E esse centro bem aqui. Essa distância entre os centros, né? Vai ser, ó. Presta atenção. Aqui é o meu Rzão. E aqui é o meu Rzinho. Então, essa distância, ela vai ser a subtração dos centros. Lembrando que essa distância é a distância entre dois pontos, que os dois pontos são os centros, para você não pensar que está só na geometria plana, tá certo? E aí, esse é o segundo caso. O nosso terceiro caso é o caso que eu tenho que eles não vão se tocar, né? Eu vou ter aqui ó, um, vou ter aqui outro. Pronto, deixa eu diminuir. Olha que coisa linda, pronto. Ó, nós vamos chamar essa aqui de externa, né? Exterior, externa. Externa. Ó, pode ser exterior, acho mais bonitinho, né? Exterior. Pronto. Eles não vão se tocar essa distância. Ora, se aqui é Rzão, aqui é Rzinho, a distância é maior do que Rzão mais Rzinho. Então, exterior, a distância é maior do que a soma dos raios. No nosso quarto caso, nós vamos pegar aqui, ó, opa, vamos pegar aqui do mesmo jeito. Deixa eu pegar aqui uma circunferência, outra. Vou diminuir, ó.
E não vai ser tangente, não vai tocar, vai ser menos do que aqui. Ó. Aí nós temos aqui os dois centros. Né? Ora, pessoal, se quando é no extremo é igual, se ele não está no extremo, aí nós vamos chamar de interior aqui, certo? Interior. Se não é igual, se está menor, né? Então essa distância é menor do que R menos R. Porque não está no extremo. No extremo já é igual. Se ele volta, é menor, certo? Então é chamada de interior. Professor, pelo amor de Deus, são quantos casos? Vamos puxar mais para cá. O nosso está acabando. O nosso quinto caso é quando nós temos, ó, as duas circunferências, elas são chamadas de secantes. Aí secante, não esqueça, é quando toca mais de uma vez, ó. Mais ou menos assim, pronto. E eu gosto de explicar essa depois de mostrar essas duas aqui. Deixa eu só completar aqui para você verificar. Porque a distância entre esses raios nem está fora e nem está dentro. Está entre os dois. Então, ele está entre esses dois aqui, ó. Então, essa distância nem é interior e nem é exterior. Então, ele está entre as duas, a secante, certo? E, por último, sexto e último caso, né, é quando elas têm o mesmo centro. Ó. Aqui, deixa eu pegar de novo uma, pegar de novo a outra. Vou diminuir, certo? Opa. Tentar fazer de uma forma que não fique tão feio, já que eu tenho a tecnologia a meu favor, né? As duas têm o mesmo centro, então são chamadas de concêntricas. Concêntricas. Ora, se elas têm os mesmos centros, independente do raio delas, a distância é zero, certo? Entre os raios, porque os centros, né? Porque um ponto está em cima do outro. Se eu colocar um em cima da outra, tem um caso especial da concêntrica, né? Que também pode ser que apareça esse nome. Eu tenho medo que apareça e você não saiba, não é? Não diga que eu não expliquei. Que é as coincidentes. Ora, você está vendo que eu coloquei duas circunferências, mas uma está em cima da outra. Então, a distância entre os centros dela também é zero. Elas são concêntricas, mas uma está em cima da outra, também tem esse nome de coincidentes, ok? Então, essas são as três posições que eu queria mostrar para vocês. Lembrando que o terceiro caso, distância entre dois pontos, distância do ponto à reta, quando eu trabalho circunferência e reta, e o ponto é o centro, e distância do ponto a outro ponto, que é quando centro ao ponto, que é a distância entre dois pontos, ok? Então, essa é a nossa aula de posições relativas à circunferência, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!